Está definido, Vasco vai sim buscar um novo atacante para o seu time. Tem negócios avançados com mais um reforço para 2026. Ficou interessado por essas e outras notícias milionárias do time do Vasco? Então assista esse vídeo até o final. Mas antes, peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. E também quero que vocês hypem aqui o nosso vídeo, para que o nosso vídeo chegue para mais vascaínos mundo afora. E se você quer ficar por dentro de todas as informações do Vascão, ser um dos primeiros a ser notificado assim que esse novo atacante fechar com o time do Vasco, é muito fácil, é só você se inscrever no nosso canal, que assim que sair um vídeo novo, vocês serão notificados. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. A gente segue no Rio de Janeiro, já que estamos, né? Roberta Barroso com as informações do Vasco aqui conosco. A Beta hoje nos poupou, porque ela também... Porque sempre vem com aquele mar vem com aquele ali. mar de fundo, a gente aqui não. Hoje ela veio mais tranquilinha. Hoje ela tá na sombra ali, bonitinha, tranquila. Bem-vinda, Beta. Um beijão pra você. É isso, amigos. Obrigada, beijo pra vocês. É isso, quis poupar um pouquinho. Falei, gente, não, vamos sair da praia, entendeu? A galera tá lá no estúdio, não vamos fazer isso hoje. Bom, vamos falar então desse Vasco da Gama que estreia no campeonato estadual nessa quinta-feira contra o Maricá. Ontem foi um dia muito movimentado no CT Moacir Barbosa. Coletivas do diretor de futebol Admar Lopes, do técnico Fernando Diniz e também do Meia Rojas, o primeiro reforço contratado para essa temporada. Vou começar então falando sobre esse jogo de quinta-feira, isso porque o Diniz estará à beira do campo. Ele mesmo confirmou isso, mas ainda não deu spoiler ali do time que vai levar, disse que tem um esboço, mas fez um certo mistério. O Diniz que falou que esse ano o Vasco precisa de consistência, que esse será um dos pilares nessa temporada, que ano passado faltou pontuar mais do que jogar. Admar Lopes falou sobre o Verratti, que não chegou nenhuma proposta oficial pelo jogador, a gente que vem trazendo esse interesse do Cerro Porteño, até confirmado pelo próprio clube, mas ontem o Admar disse que até então não tinha chegado nenhuma proposta oficial por Verratti, que por enquanto então segue no Vasco. O Rojas, apresentado o primeiro reforço da temporada, disse que está muito entusiasmado, falou que só via o Coutinho pela televisão e ainda elogiou o técnico Fernando Diniz. Hoje o Vasco anunciou o zagueiro Saldívia, que estava no Colo-Colo. Ele já tinha chegado ali na última sexta-feira, passou por exames e assinou o contrato com o clube. E só pra gente fechar, uma informação do nosso companheiro Bruno Andrade. O Vasco formalizou ali uma proposta pelo Brenner da Udinese e há otimismo em relação a essa contratação. Glaucia, eu volto com você. Obrigada, Beta. A gente também segue acompanhando, atualizando as notícias, o mercado do Vasco, aí agora com interesse também em Brenner, mas um Vasco que também precisa ajustar as contas, né? A saída do Verratti também tem muito sobre isso, para voltar ao mercado e até conseguir fazer um mercado um pouco menos alternativo, se é que a gente pode dizer dessa forma, porque o Vasco é outro que também tem que olhar muito bem em que gastar, né, Mari? Vai ser criativo também, será? Bem, tem que ser, né? A princípio. Precisa trabalhar com isso, né? E é muito curioso, porque eu já falei aqui esse ano, né? A gente tá falando de mercado no meio já de campeonato acontecendo. A gente antigamente tinha janeiro inteiro, quase, né? É o balaio do futebol brasileiro. Exatamente. Mas uma das pautas que aconteceu na final da Copa do Brasil era justamente o Vasco ter uma equipe quase que sem experiência em grandes jogos, né, disputar títulos, enfim. Era uma equipe que também isso estava pesando. E eu imaginei que talvez o Vasco fosse atuar no mercado pensando em trazer um pouco mais de experiência para o time, né, e não só experiência de idade, mas enfim, experiência mesmo de competição, de disputa por títulos, enfim. E não parece isso, né, que o Vasco tá fazendo, tá atacando um outro setor ali do mercado. Então, não sei, acho que foi uma temporada que pesou também a experiência, mas ter um elenco um pouco mais recheado, vamos ver se nessa temporada o Vasco acerta também no mercado.
Eu gosto do movimento pelo Brenner, acho que é um jogador jovem ainda, né? Um jogador de 25 anos, que não teve muito sucesso, é verdade, pelos mercados que passou. Na Itália, pouquíssimos jogos, pouquíssimo aproveitado. Nos Estados Unidos também foi um jogador de uma temporada nos Estados Unidos, e nem a temporada que ele chega, porque é uma temporada mais de adaptação. Mas é um jogador que acho que não resolve os seus problemas, mas ele te dá uma alternativa diferente, ainda mais pensando na maneira que o Vasco joga, né? É um time que opta muito por essa intensidade, é um jogador que obviamente tem muito a provar para ele mesmo, e eu acho que pro próprio Vasco. Eu gosto da contratação, acho que o Vasco, de novo, não vai ser aquele time que o Pedrinho falou na temporada passada, que ele estava entre os 8 melhores elencos, e no fim das contas até chega longe na Copa do Brasil, e chegou, mas eu acho que é um Vasco que faz esses movimentos mais pensando no Diniz. Eu gosto muito quando a gente vê as contratações, que essas contratações elas partem a partir de uma cultura, né? A gente estava assistindo ao jogo, por exemplo, São Paulo e Mirassol. Os jogadores que chegaram no Mirassol, parece que eles já chegaram prontos. E eles chegaram prontos porque o clube tem uma cultura, tem um estilo de jogo. E eu acho que isso vai acontecer com o Vasco. Talvez o Brenner não seja aquele jogador de São Paulo de 20 gols na temporada, mas acho que ele pode chegar perto disso. Eu acho que o mais importante é isso, esse encaixe nesse trabalho do Diniz, né? Que a gente sempre fala tanto, e se pensar em como esse time do Vasco joga com o Diniz, enfim, já trabalhou com o Brenner, já conhece o jogador, acho que isso é importante também, mas pensar no que é esse Vasco do Fernando Diniz, né? É uma filosofia única, né? Única, né? A gente sempre repete sobre isso quando falamos de trabalho de Fernando Diniz, seja onde for, então acho que o Vasco também tem que fazer esse tipo de mercado, pensando exatamente no que é o trabalho do seu treinador, né? Exatamente. Quem também falou a respeito do Vasco, do Brenner, foi o pessoal aí do Fala Fonte. Vamos dar uma olhadinha aí com tudo que eles falaram dessa nova contratação do time do Vasco, que pode chegar a qualquer momento. O que é informação exclusiva? Brenner é o nome da vez. Bruno Andrade e André Hernan têm informação exclusiva sobre o Brenner. Vocês dois vão me dar mais detalhes sobre essa questão. Foi feita, então, uma proposta do Vasco para contratar o Brenner, é isso? Sim. Me dá mais detalhe disso. O Vasco oficializou ontem à noite a proposta pro Brenner. Como a gente vinha falando, o Brenner é um jogador que estava despertando muito interesse no mercado aqui nacional, tinha alguma situação fora. A Udinese, dona dos direitos do jogador, tem um interesse em vender o atleta, né? Um empréstimo com opção de compra era algo que precisava ser negociado, e ontem o Vascão mandou aqui a oferta oficial e sai na frente dos concorrentes para tentar fechar o Brenner. Tem um componente muito importante nessa negociação chamado Fernando Diniz. O Diniz gosta muito do Brenner, eles trabalharam juntos no São Paulo, trabalharam juntos no Fluminense, e é o estilo de jogador, é o estilo de centroavante que o Diniz gosta no time, né? nos seus times, no seu modelo de jogo. E isso tem contado muito para essa negociação avançar. E o Bruno tá comigo nessa parada aí, tem mais detalhes também. Bruno Andrade. Do modelo e tal de negócio. Exatamente. O Vasco, você tem os valores de quanto o Vasco ofereceu à Udinese para contratar o Brenner? É mais ou menos 4 milhões de euros, é isso? Como é que é composto esse negócio? Entre 4... Pode falar. Entre 4 e 5 milhões de euros. A Udinese inicialmente pedia 6 milhões de euros. A informação que eu tive mais cedo é que essa proposta ali em torno de 4, 5 milhões de euros. Até me surpreendi, honestamente, até porque o Brenner tem muita qualidade e é jovem ainda, se não me engano, 25, acho que 26 anos. Então, uma avaliação de 6, o Vasco ali entre 4 e 5 milhões de euros. Isso hoje entre 25 e 31 milhões de reais. Enfim, na cotação atual, e senti otimismo por parte da pessoa com quem eu falei sobre essa negociação. O Brenner quer muito, enfim, aquilo que eu disse sobre o Paquetá quer muito e o Flamengo quer muito, é a verdade que vale também para a situação do Brenner. O Brenner quer muito o Vasco, o Vasco quer muito o Brenner. O Hernan matou a charada também aí, um pedido, uma insistência muito grande por parte do Fernando Diniz. Trabalharam juntos no São Paulo ali entre 2019 e 2020. Daquilo que eu entendi e senti é que o negócio tem pernas para andar, um desfecho positivo. Então, ao que tudo indica, o Brenner será mesmo reforço do Vasco. Não está fechado ainda, muita calma, mas há uma confiança e também uma pressa grande por parte do Vasco
depois que oficializou essa proposta. Se oficializou a proposta, aliás, falamos muito sobre isso ontem, né? Como o Palmeiras, por exemplo, age no mercado. O Palmeiras só entrega a proposta oficial quando sente que tem chance de ganhar. Caso contrário, ficaria entre entrega a proposta, contraproposta, proposta de novo, contraproposta. A minha percepção aqui é se o Vasco oficializou, é porque ele acredita que vai atingir ou atingiu as expectativas da Udinese, pedia 6. Entre 4 e 5, acho pouco provável o Vasco perder esse reforço por conta de 1 milhão de euros. É dinheiro, mas uma negociação assim não é tão significativo esse ponto. Então o Brenner caminha de fato para ser o futuro reforço, o novo reforço do Vasco, reforçar o ataque de Fernando Diniz. Até porque o Diniz gosta muito do Brenner e é um jogador que encaixaria nesse modelo que o Vasco está procurando, né? E quando a gente fala de atacante, o Vasco passa uma dificuldade com o Verratti que nessa última temporada não foi o Verratti que a gente tinha em 2024, 2023, tanto que o Coritiba tinha interesse na contratação e ele poderia sair do Vasco, né, Hernan? O Verratti é um jogador que tem um estilo muito diferente do que é o Brenner. O Verratti é um jogador de área, é um centroavantão ali, goleador, aquele cara que não importa como, mas ele tá ali só para finalizar pro gol, né? Sim. E é um cabeceador, enfim. O Verratti foi importante nessa fase final da Copa do Brasil, fazendo o Vasco ajudando o Vasco a chegar na final, mas fica muito claro quando... E o torcedor vascaíno da live pode até me confrontar, pode até debater aqui comigo, mas eu vendo os jogos do Vasco, e eu fiz muitos jogos do Vasco no ano passado, principalmente na reta final da Copa do Brasil, a sensação que eu tinha é que pelo estilo de jogo do Verratti, ele ia morrer de fome naquele time do Diniz. Sim. Então, assim, não à toa, hoje, a gente trazendo aqui a informação de que o Brenner está avançando numa negociação com o Vasco, é o estilo que agrada ao Fernando Diniz e que acho que vai ser muito mais produtivo para o Vasco. Aí você pensa, mas o Verratti tem contrato e tal. Aí acho que é bom para o mercado. É bom para o mercado. Sim. Quem também falou aí a respeito do time do Vasco aí, da preparação do Vasco para iniciar a temporada e possíveis contratações, foi o pessoal do SBT Sports Rio. Vamos dar uma olhadinha, também tá bem interessante. É isso aí, o Vasco tá na fila, são 15 anos sem título nacional, 10 anos sem um carioca. Tem agora o início com essa oportunidade, já com o Diniz comandando o time na quinta-feira, estreia contra o Maricá. Moretti, estava lá, acompanhou a entrevista coletiva, o que te chamou a atenção, a impressão sobre o Rojas, o início de trabalho nessa temporada do Diniz? Uma boa tarde mais uma vez, Moretti, tudo bem? Estamos aqui com o Vene Casagrande com o Moretti, eu vou jogar a bola pro Moretti, que estava lá acompanhando o Vasco de perto. Fala aí, meu amigo. Boa tarde, Flavinho, boa tarde, Vene. Prazer estar aí com vocês de novo, e ontem eu estava lá no CT Moacir Barbosa para acompanhar a entrevista coletiva do Fernando Diniz, coletiva também do Admar Lopes e do novo reforço Johan Rojas, o colombiano que chega, de 23 anos de idade, nome pedido, tá, pelo técnico Fernando Diniz, assim como foi também o Saldívia, anunciado na manhã dessa terça-feira. O Rojas é um meio atacante, tá, Flávio? Só para a torcida acostumar com esse jogador. Como que você imagina que o Diniz vai aproveitar? Então, exatamente. O Rojas, ele é um jogador que não vem para ser titular. É um jogador jovem, 23 anos de idade, ele não tinha muita minutagem no futebol mexicano, é um jogador que está ainda em evolução. Ele vem para compor o elenco ali no lado esquerdo do campo, né? O Vasco sofreu muito em 2025 com a ausência de um substituto para o Nuno Moreira. O Nuno Moreira é um jogador titular do Vasco da Gama e o Vasco entende que o Nuno vai ser titular ainda na temporada de 2026. Só que durante a temporada de 2025, quando o Nuno Moreira cansava, o Vasco não tinha substituto para o português. E muitas vezes o que acontecia? O substituto do Nuno era o Verratti. O Diniz tinha que mudar completamente o setor ofensivo porque não tinha essa peça de reposição ali no lado esquerdo do campo. Então, uma das prioridades do Vasco para essa temporada de 26 era exatamente contratar um substituto para o Nuno Moreira. E é o Johan Rojas. Ele é um atleta que tem muito esse jogo associativo, não é o ponta Andrés Gomes, é colombiano igual o Andrés Gomes, mas não é esse jogador de 1 a 1, de mano a mano, de drible. É um atleta mais técnico, muita qualidade no passe, é quase um 10 mesmo que joga pelo lado esquerdo do campo. Jovem, colombiano, então, às vezes vai cair para dentro, vai usar esse 1 a 1, mas não é a principal característica do jogador. Flávio, minha opinião, tá? É um atleta muito interessante, Vasco novamente atacando o mercado do futebol sul-americano, jogador jovem, e eu acho que tem tudo aí para fazer um 2026 bem legal. O Vasco da Gama vem com muita moral, inclusive, com o técnico Fernando Diniz, tá?
Ô, Vene, muitos torcedores também pedem um substituto pro Coutinho. Será que o próprio Nuno tem um estilo parecido, como um meia, pode fazer essa função? Será que o Rojas não vira essa opção também para alternar? A gente viu que durante a temporada, Coutinho e Nuno não suportam 2 jogos na semana, 90 minutos. Será que por ele ter essas características também de meia, não pode ser um substituto para o Coutinho? Eu acho que não seria um absurdo, Flavinho, se ele de fato fizesse essa função em campo substituindo o Coutinho. A gente sabe que o Coutinho é o titular absoluto nessa equipe, mas concordo com você, que tem que começar a pensar no substituto para o Coutinho, até porque a gente não sabe se ele vai continuar. O contrato dele acaba no meio do ano, então existe essa dúvida se ele vai ter o contrato renovado ou não. Mas independentemente disso, até lá, o Coutinho precisa sim ter um substituto. E não falo para brigar pela titularidade, mas na ausência dele, porque é um jogador que, fisicamente falando, deixa a desejar aqui no futebol brasileiro. E há muito tempo, né? Que é um problema do próprio Felipe Coutinho, né? Porque ele chegou ao Vasco da Gama que começou a ter esse problema. Não, é na carreira, no histórico do Coutinho. Mas eu concordo com você, que em determinado momento o Fernando Diniz precisará pensar quem vai ser esse cara para substituir o Coutinho quando o camisa 10 não estiver à disposição, e a gente sabe que é um problema. Ele eventualmente acaba tendo um problema muscular ou até mesmo aquele controle de carga ou minutagem que os clubes costumam fazer aqui no futebol brasileiro por conta da exigência dos jogos. E agora é oficial, o Vasco anunciou, o Moretti até comentou agora, o Vasco anunciou hoje nas redes sociais a contratação do zagueiro uruguaio Alan Saldívia. O Saldívia estava no Colo-Colo do Chile, chegou ao Rio no último fim de semana para se apresentar ao Cruz Maltino, terá contrato até dezembro de 2028, segundo o reforço do Vasco para 2026. Torcedor vascaíno pode ficar animado com esses reforços que estão chegando. Moretti também não é para soltar fogos e buscar no aeroporto. Você está colocando aí, são jogadores que chegam para compor elenco. O que me chamou a atenção é há quanto tempo que o Diniz está de olho no Saldívia. Desde a época que ele estava no Fluminense, já tinha chamado a atenção dele o zagueiro. Exatamente, Flávio. O Diniz ontem, até na própria coletiva, ele fala sobre isso, né? Ele fala que o Saldívia... E aí, pessoal, rapidinho aqui, vocês acham que o zagueiro Alan Saldívia é um bom nome aí pro time do Vasco? Lembrando que foi uma pedida do próprio técnico, hein? O que vocês acham aí? Foi uma boa contratação? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Foi um atleta que ele tentou buscar no Fluminense, no Cruzeiro e agora também no Vasco, né? O Saldívia é um jogador que cai completamente no estilo de jogo do Fernando Diniz. É um jogador com uma qualidade no passe muito grande, inclusive é doido falar isso até, mas é um zagueiro que tem como talvez a sua principal característica exatamente a qualidade no passe. É um jogador bem estilo Fernando Diniz, né? Essa qualidade no passe, ele é um jogador que gosta de arrastar a bola, gosta de conduzir a bola, então a gente vai ver um Alan Saldívia em 2026 sob o comando técnico Fernando Diniz, exatamente mostrando essa principal valência. Jogador interessante, como o Flávio trouxe agora, né? Um atleta que não vem para ser titular, o titular segue sendo Carlos Cuesta, esse é o planejamento para 2026, é importante lembrar. Cuesta, Robert Renan, o Saldívia joga em qual lado? Direito? O Cuesta joga pelo lado direito. Então é o titular, é um jogador de Copa do Mundo, tá? O Cuesta é um jogador que vem o Saldívia também no lado direito? O Saldívia é do lado direito também, certo. Igual o Cuesta. Então eles vão disputar a posição, né? Foi como você falou mesmo, 2 atletas que vêm, Rojas e Saldívia, para a composição de grupo. Eu acho que são 2 contratações interessantes, 2 movimentos legais de mercado que o Vasco faz. Só para informar você, tá, torcedor? O Saldívia vem, o Vasco compra 55% dos direitos econômicos do atleta por um valor de $1.200.000. Ainda há no contrato uma cláusula, né, de opção de meta, caso o Saldívia bata metas contratuais, o Vasco compra mais 15% do passe dele pelo valor de $300.000, tá? Então o jogador que vem, o Vasco paga $1,5 milhão, contrata um atleta de seleção uruguaia pan-americana, já teve passagens, com possibilidade de chegar até uma seleção uruguaia. Então, 2 movimentos de mercado bem interessantes do Vasco, que mostra que tem um setor de scout hoje com o Admar Lopes também, que vai continuar fazendo esses movimentos no mercado do futebol sul-americano. E o Diniz, que está ajudando no scout, né? Ele está apontando, ele está indicando, ele liga para o jogador, ele mostra o que ele quer e está muito bem encaminhada essa situação quando o técnico dá o aval, né, Vene? E a diretoria mostrando um bom jogo de cintura ali para conseguir essa forma de contratar, né? Por empréstimo, um valor fixado, deu certo com outros jogadores. Esse modelo está funcionando. E o Vasco está com certo poder de convencimento também no mercado, né? Está conseguindo atrair os jogadores
sul-americanos. É por isso que eu venho elogiando bastante o trabalho do Admar Lopes, porque ele está tendo que ter muita criatividade para poder fazer essas contratações para o Vasco da Gama. Como você mencionou, o Fernando Diniz ajuda bastante, indicando o próprio zagueiro aí, que o Fernando Diniz queria... O Saldívia não foi o Diniz, exatamente. Né? Não foi o scout, né? O scout é o Diniz, o cara do scout. O Saldívia é um atleta que joga Libertadores no Colo-Colo, né? Tá É importante falar sobre isso. Né? Não, tá sendo exposto. Tem personalidade, gostei também das palavras dele ao chegar ao Rio de Janeiro, mostrando para o torcedor vascaíno que queria muito vestir a camisa do Vasco, que fez questão, pediu para o Colo-Colo para ele ser negociado. Eu gosto de jogador que tem esse tipo de postura, esse tipo de personalidade. E o Diniz se observava desde os tempos do Fluminense, é porque de fato, assim, você pode criticar muito o Fernando Diniz em várias situações, mas ele é um treinador que entende futebol. E ele entende... a convicção também. Perfeito, ele tem convicção. Às vezes essa convicção é até exagerada. Em determinado momento, como a gente menciona aqui. Mas no caso de contratação, ele acertou no Cuesta, ele acertou no Robert Renan, ele acertou no atacante Andrés Gomes. A tendência é que acerte também com esse zagueiro, porque pelo visto tem as características que ele deseja para um defensor. Eu acho que time titular, e vou repetir isso, time titular, o Vasco da Gama, está muito bem. Quando eu falo muito bem, assim, está arrumado. A questão é o banco de reservas. Eu acho que o Vasco vem trabalhando para poder reforçar o elenco justamente por conta disso. Para o Diniz olhar para o banco e falar assim, opa, eu tenho opções. Porque em vários jogos eu sentia que o Diniz demorava a mexer na equipe, quando havia necessidade de mexer, porque ele olhava para o banco e não tinha tantas opções. Ainda tem um outro jogador que eu acho que tem que subir de produção, que é o Matheus França. Tem qualidade. Esse foi o único que não vingou dos contratados. Não vingou ainda. Posso ser muito sincero? Acho que não. Acho que o melhor para o Matheus França seria nem continuar aqui no futebol brasileiro. Mas, enfim, é apenas a minha opinião. Mas ele é bom jogador. E eu falo isso por conhecimento de causa. Eu acompanhava o Matheus França desde os tempos de categoria de base do Flamengo, quando ele chegou ao time profissional. Inclusive, ele foi vendido pelo Flamengo em valores, assim, milionários. Agora, me chama a atenção a queda de produção dele aqui. Mas também não vou ser muito crítico, porque ele veio no meio de uma temporada. Pode dar ele volta agora por vai cima. passar por uma pré-temporada. Quem sabe ele possa render tal como ele rendeu nos tempos com a camisa do Flamengo. Mas ele precisa crescer de produção. Ele chegou e esteve muito abaixo. Então é um jogador que pode ser um reforço caseiro para o Diniz nessa temporada. Quem também falou aí a respeito da apresentação do jogador e de possível chegada ao time do Vasco foi o pessoal dos donos da bola, Band Rio. Vamos dar uma olhadinha aí que tá bem interessante. O que está passando no Vasco da Gama? Que, olha, ontem anunciou o primeiro reforço e hoje anunciou o segundo. Quem conta pra gente é ele, Igor Dorileu. Fala, Dori! O Vasco apresentou o primeiro reforço para a temporada. O meia colombiano Johan Rojas, de 23 anos, que estava no Monte Rei do México, chega por empréstimo até dezembro. Jogo em todas as posições, sou muito desequilibrante no 1 contra 1, tenho um passe bom e faço muitos gols. Posso jogar por dentro ou por fora. O clube anunciou também o zagueiro Alan Saldívia, uruguaio de 23 anos, que estava no Colo-Colo do Chile. A diretoria passa a olhar agora para o setor ofensivo e negocia a contratação de um atacante de maior mobilidade. O clube enviou uma proposta à Udinese da Itália por Brenner, que pode desembolsar até 5 milhões de euros, cerca de 31 milhões de reais, pelo jogador ex-São Paulo e Fluminense, um velho conhecido de Fernando Diniz. É um jogador que eu gosto. Eu trouxe o Brenner para o Fluminense em 2019, quando ele tinha, na época, 18 para 19 anos. E depois eu fui para o São Paulo, ele foi reintegrado, ele ia ser emprestado e eu pedi a reintegração dele. Ele viveu o grande momento dele no futebol naquela temporada comigo. Mas é um jogador que eu acho ele muito interessante. Um atacante que tem características que eu aprovo de uma maneira bastante sistemática. Quem pode estar de saída é Verratti. O argentino interessa ao Cerro Porteño, do Paraguai, que está disposto a oferecer um contrato de pelo menos 2 anos. O Vasco ainda não recebeu nenhuma oferta, mas não deve dificultar a saída do jogador, que aos 37 anos terminou 2025 no banco e recebe um salário considerado alto. Quinta-feira a bola rola.
O Vasco estreia no Campeonato Carioca contra o Maricá, em São Januário. Fernando Diniz está confirmado à beira do campo, mas ainda não decidiu qual equipe vai usar. Tá certo, essa matéria do nosso Igor Dorileu. Antes da gente dar prosseguimento, eu só queria ler aqui uma mensagem que eu achei muito legal. Não vai ver aquela... Não, essa não. Essa foi da brincadeira, que o pessoal falou aqui que tava na hora de trocar o apelido do Bocão. Ao invés de ser Bocão, ser outra coisa grande, mas aí eu falo depois. Mas a mensagem do Rogério Azevedo, 9239, ele diz o seguinte para os senhores: agradeço todos os dias por vocês trazerem leveza, alegria, aliado a informações do nosso futebol. E ainda mais para mim, um momento muito difícil, de profunda depressão, vocês me alegram todos os dias. Muito obrigado. Qual o nome dele? Rogério Azevedo. Pô, Rogério, um beijo, meu irmão. Vamos junto. Vai no meu Instagram lá, @OctávioBocão Oficial, manda um direct pra mim que a gente vai trocar uma ideia. Faça o mesmo. Vai acabar isso aí. Vamos trocar uma ideia. Vamos falar sobre você. É isso. Acabou a brincadeira, tá? É isso. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Continuem com a gente aqui, porque vocês já conhecem a gente. Nosso estilo é esse aqui. Agora vamos falar do segundo reforço que foi anunciado pelo Vasco, que foi agora há pouco, hoje um pouquinho mais cedo, o Alan Saldívia, zagueiro que estava no Colo-Colo. A gente tem tem aí, ó, olha aí o homem aí, rapaz, tá ele, já com a bandeira do Vasco da Gama. E como o Diniz falou na matéria do Dorileu, Fernandão e Bocão, era um cara que ele já tinha um interesse desde a época do Fluminense e que agora ele vai conseguir trabalhar junto, né? É igual você. Você no sambinha de longe, olhando. É, exato. Olhando. Flerte, né? Começou com flerte. Olhando. Aí acabou que não te deu muita confiança e foi embora. Tu voltou na semana seguinte, tava lá de novo, com um sorriso mais leve, você chegou e... Aí tu olhou no celular, deu match. Aí não tem jeito, né? Aí foi. Cara, brincadeiras à parte, muito legal quando a gente vê que as equipes que os treinadores treinam não são barreiras para eles trabalharem com jogadores que eles acham importantes dentro do seu modelo de jogo, da sua ideia de jogo. E o Diniz é um cara que tem muito clara a ideia de jogo dele, e o Saldívia é um jogador que, para zagueiro, muitos vão falar que não é nem tão alto. Verdade. É um zagueiro mais baixo, mas que tem boa mobilidade, boa velocidade, e o que o Diniz preza pra caramba é a construção e um bom 1 contra 1. Porque, como ele falou do Robert Renan, né? Se o cara for bom pra caramba no passe e bom pra caramba no 1 contra 1, esquece. Real Madrid. Vai pros caras que têm muito mais dinheiro pra pagar na Europa. Enfim, é um cara que vem pra somar, vem brigar pra ser titular, na minha opinião, com o Cuesta. Até pelo que o Diniz pensa dele, que ele já chega, mesmo sendo no subconsciente, com uma ideia bem positiva para brigar por posição, apesar de eu achar que o Cuesta está na frente. Mas vem para brigar. Antes do Bocão falar sobre ele, vamos só ouvir o que o Alan Saldívia, o novo reforço do Vasco, falou, porque ele já falou como novo jogador do Cruz Maltino. Fala, Saldívia! Quero ouvir, hein? Pessoal, rapidinho aqui. Né? Vocês acham que o Vasco deve contratar mais jogadores na parte defensiva, né? Ou vocês acham que o Vasco deve formalizar aí algum atacante, algum meia? Qual a sua opinião? O que vocês acham? O Vasco deve priorizar quais posições para a contratação em 2026? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui para o nosso vídeo. Es un equipo con mucha historia, mucho tiempo, entonces creo que es un club donde busca formar y crecer, que hace crecer a los jugadores, entonces nada, me gustó mucho la idea de poder crecer y seguir mejorando, entonces creo que fue un buen punto para mí poder elegir a Vasco. De mí, que puedo esperar, que siempre voy a tener actitud, voy a matar por el equipo, morirme por el equipo, así que nada, entregarme todo por completo de donde me toque, cumplir y bueno, hacer las cosas bien para que podamos cumplir los objetivos como te dije al principio. Tá aí o Alan Saldívia, as primeiras palavras. Gostou, né, Bocão? Senti que você gostou da entrevista dele. Parabéns, Saldívia. Gostei pra caramba, porque eu vou cobrar do Johan Rojas. Isso. Você vai pro 1 contra 1? É? Você dribla? Você é velocidade? Tem velocidade? Eu vou cobrar, hein? Eles fizeram essa pergunta e tu respondeu. Eu vou te cobrar. Vou lá em São Januário e falo assim... Tu disse que jogava bem, que o cara me perguntou. O Saldívia falou assim, não, eu vou me entregar, vou matar pelo time, morrer pelo time, né? Enfim, vou dar o sangue. Isso aqui é legal. Não diz que você talvez não possa fazer, filho. Alô, assessor? Então, dá uma ideiazinha no Johan.
Eu vou cobrar de você aí, seu panga. Você vai voltar aqui para cobrar dele quando ele jogar. Agora, temos uma outra possibilidade de chegada no Vasco, que envolve o ataque, que é o Brenner, que também já trabalhou com... Também não, né? Porque o Saldívia ainda não tinha trabalhado. Mas que já trabalhou com o Fernando Diniz, na época do São Paulo, e a proposta ali gira em torno de 25 a 31 milhões de reais. Ele pertence à Udinese. É um atacante com uma característica diferente da do Verratti, por exemplo, né, senhores? Porque muito mais mobilidade, sai mais da área para jogar, é um cara mais leve, mais rápido. Como é que vocês enxergam essa possibilidade? Eu acho interessante. Eu costumo dizer que jogador bom nunca é demais em lugar nenhum. E ainda mais quando o seu treinador confia nesse jogador. Porque o melhor momento da carreira do Brenner foi na mão do Diniz no São Paulo. É isso. E aí, quando o Diniz aprova a contratação dele, não me assustaria se fosse uma indicação do próprio Diniz para trazer. Não sei como é que o Brenner está lá na Udinese, mas é sempre bom. E ele é diferente do Verratti e do Ryan. Perfeito. Ele pode ser o meio termo entre esses dois caras. E aí, podendo jogar juntos com os dois, ou jogarem juntos os três, o Diniz pode fazer uma mescla bem interessante com o ataque do Vasco, nesse momento. Vem, Brenner. Vem que o Rio de Janeiro tá te esperando. Cuidado Vem com a areia, ser feliz no cuidado Rio de com a areia movediça, que ele é jovem. Cuidado com a areia movediça. Contanto que não seja o atacante sal de churrasco, eu acho que vale a pena, cara. O grosso, né? Aquele atacante grosso. Ah, meu Deus sal do de céu. churrasco. Não, essa não. Foi cara, bom. tu foi bem pra caramba na outra. Essa tu quebrou muito. Bom, você falou sobre Admar Lopes, ô Fernandão. Primeiro aqui, eu queria até parabenizar o Admar Lopes, porque a última janela que ele fez foi excelente, ajudou muito o Vasco a chegar até na final da Copa do Brasil, tendo a possibilidade de ser campeão, e a gente espera que ele também consiga trazer bons nomes nessa janela. E você falou sobre Verratti, ele também, Admar Lopes, que comanda o futebol do Vasco, também falou sobre a situação envolvendo o Verratti. Vamos ouvir o que disse Admar Lopes. Até o dia de hoje não tivemos nenhum clube oficialmente a procurar-nos em relação ao Pablo Verratti. Todas as perspectivas, planejamento que nós fizemos para 2026, em todas as opções de entradas e saídas, o Pablo estava como capitão e estava como fazendo parte de todas as projeções que nós temos. Contamos com o jogador, ele tem contrato, até sermos procurados ou até o jogador falar connosco a pedir alguma que tenha vontade de sair ou que tenha vontade de procurar outro tipo de situação, nós contamos com ele. Por isso neste momento a situação é que não vai viajar para Paraguai nem para nenhum país do mundo, porque ele tem contrato e amanhã tem que se apresentar aqui às 8 da manhã como todos os jogadores. Simples, direto e objetivo, né, Bocão? Como você. Não tem proposta. Não. Não sai do Vasco. Não. Isso aí não. Isso aí que você falou no início, não. Vamos com calma, tá? Vamos com calma. Pagou nem o jantar, né? Pô, que isso? Não levou nem pra tomar uma, pô. O que você falou pra ele logo quando voltou? Quando ele voltou? É. Sim, eu também vou ser. Como você falou? Não, esse negócio não tá legal, não. Ah, não, eu tô parado. Não, pelo amor de Deus. Ah, entendi. Por favor, conclua, Bocão. Não faz meu tipo. Eu vou falar... Deixa eu falar uma coisa pra vocês, cara. Resumindo, pra torcida do Vasco deve estar feliz, porque não tem proposta nenhuma, ele vai ficar no Vasco da Gama, a não ser que chegue uma proposta que o Vasco, não sei se está louco pra se livrar dele, mas eu acho que o Diniz vai ter que arrumar um jeito pro Verratti jogar, porque a torcida do Vasco adora ele. Mas está muito claro que ele não tem proposta e vai continuar no Vasco ganhando uma fortuna aí. É isso aí, cerca de 900 mil reais, nosso Diniz Show diz aqui. O negócio é o seguinte, quem quer levar, faz a proposta. Se fizer a proposta, aí tá tudo certo. E aí, quem sabe, ele não possa ou ficar ou sair, vai depender da decisão do Vasco. Pois bem, pessoal, tá em mais um vídeo, né? O Vasco que está aí anunciou aí mais uma contratação, né? O Vasco anunciou a contratação do zagueiro Alan Saldívia, que era um desejo já, né? Do técnico Fernando Diniz. Foi apresentado ontem, né? O Vasco da Gama acertou a contratação do segundo reforço para a temporada 2026, o zagueiro Alan Saldívia, né, de 23 anos. O Gigante da Colina adquiriu os direitos econômicos do atleta ao Colo-Colo do Chile, e o Uruguai assinou o contrato com o Cruz Maltino até dezembro de 2028. Né, o jogador que chega aí a desejo, né, do técnico Fernando Diniz, né, o próprio que pediu aí a contratação do zagueiro, né? O Diniz que sempre prioriza ali a parte defensiva, né? Um cara que ajeita muita casinha para depois ir adiantando. Lembrando que
né, os próprios jogadores aí do Corinthians falaram que do meio para frente o Vasco é muito bom, né? Então já deixaram toda a deixa que o Vasco precisaria reforçar a parte defensiva. Tem também informações aí que o Vasco inicia negociações para contratar atacante Brenner. Isso aí. O centroavante que pertence à Udinese é um dos alvos do clube para o ataque. O Vasco iniciou as negociações para contratar o atacante Brenner, da Udinese. O centroavante é um dos alvos do clube para o ataque. Fernando Diniz gosta muito do jogador e o indicou para o departamento de futebol do clube. A direção vascaína oficializou a primeira proposta pelo jogador. O clube de São Januário sabe que os valores pedidos pela Udinese giram em torno de 6 milhões de euros, cerca de 37, 38 milhões de reais na cotação atual, mas avisou ao time estrangeiro que não possui condições, pelo menos na atual situação, de chegar a essas cifras. A primeira proposta apresentada foi com valores relativamente baixos, né, abaixo da pedida, mas com a intenção de oficializar o interesse em um jogador que estava sendo sondado desde o fim do ano passado. Agora, a tendência é que as duas diretorias comecem a discutir por meio termo, já que a Udinese não conta com o Brenner e o Vasco o enxerga como plano A para o ataque. A gente sabe aí que o Verratti também tá perto, ou pode até sair do time do Vasco, né? A gente sabe que o Ryan é um jogador que está sendo muito sondado, possa ser que não saia agora, mas meio de temporada, que é a principal janela dos europeus. Então, o Vasco meio que tentando visar algo do futuro, já estar aí fechando, tentando um centroavante, né? Mas e aí? É um nome que agrada? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.